Você já se sentiu dividido por dentro? Como se uma parte de você quisesse uma coisa, e outra parte sabotasse tudo? Por exemplo, você promete que vai dormir cedo, mas fica rolando o celular até de madrugada. Ou diz que vai parar de responder aquela pessoa que te faz mal, mas, quando vê, já está lá no chat. Parece que existem vozes dentro da gente puxando para direções opostas, não é? Para Freud, isso não era só uma impressão. Era real. A mente humana, segundo ele, funciona como um campo de forças em conflito. E entender isso é essencial para começar a lidar melhor consigo mesmo. Nesse vídeo, a gente vai explorar uma das ideias mais conhecidas e também mais profundas de Freud, o modelo do ID, ego e superego. E ao longo dos próximos minutos, você vai começar a reconhecer essas três vozes atuando dentro de você. Sigmund Freud foi um médico neurologista nascido na Áustria, no final do século XIX. Ele é conhecido como o pai da psicanálise, mas sua maior contribuição talvez tenha sido a coragem de olhar para o lado invisível da mente. Para ele, o que nos move de verdade não é o que a gente pensa, é o que está escondido. Inicialmente, Freud falava em consciente, inconsciente e pré-consciente. Mas com o tempo, ele reformulou sua teoria e propôs um novo modelo, chamado de segunda tópica. É aí que entram o ID, o ego e o superego. Vamos começar pelo mais primitivo de todos, o ID. O ID é a parte mais antiga da nossa mente. Ele já está presente desde o nascimento. É movido pelo instinto e pelo prazer imediato. O ID não quer saber de lógica, de regras, de consequências. Ele quer aquilo que dá prazer. Agora. Sem esperar. É como uma criança selvagem e mimada que grita: quero isso. Quero agora. Quando você sente vontade de explodir de raiva, de sair correndo, de gritar, de comer tudo que vê pela frente, quem está falando é o ID. Ele não calcula riscos. Ele só sente desejo. Freud dizia que o ID é regido pelo princípio do prazer. Mas se fossemos guiados apenas pelo ID, viveríamos de forma impulsiva e destrutiva. É aí que entra o superego. O superego começa a se formar na infância, a partir das regras, proibições e valores que recebemos dos pais, da escola, da cultura, da religião. É como uma instância moral dentro da mente. Ele diz o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Quando você sente culpa por algo que ninguém viu, quando se julga por ter um pensamento feio ou um desejo proibido, quem está falando é o superego. Ele funciona como um juiz interno, uma autoridade invisível. Em excesso, ele gera repressão, vergonha, autocobrança exagerada. É importante entender que a voz do superego, muitas vezes, não é sua. É a voz da sociedade falando através de você. Agora, no meio desse conflito entre o desejo do ID e a rigidez do superego, existe uma terceira força, o ego. O ego é o mediador. Ele tenta equilibrar o que o ID quer com o que o superego exige, levando em conta a realidade. Por exemplo, você quer gritar com alguém. O ID quer descarregar a raiva. Mas o superego diz: você não pode fazer isso. É errado. O ego entra e diz: ok, eu não posso gritar, mas posso sair para caminhar, escrever num caderno ou conversar com alguém mais tarde. O ego é a parte racional, adaptativa. É ele quem nos ajuda a viver em sociedade. Quando está forte e equilibrado, conseguimos lidar melhor com os conflitos internos. Mas quando está fraco, somos dominados ora pelo impulso, ora pela culpa. Vamos ver como tudo isso aparece na prática. Imagine a seguinte situação: você precisa estudar para uma prova importante. Mas está com preguiça, quer assistir uma série. O ID diz: vamos ver só mais um episódio. Só hoje. O superego grita: você é irresponsável. Está se sabotando de novo. E o ego tenta negociar: vamos estudar meia hora, e depois você assiste. Outro exemplo: você sabe que uma relação é tóxica, mas sente falta. O ID pede: manda mensagem, só para saber como ele está. O superego rebate: você não presta para nada, não tem vergonha na cara. E o ego fica perdido no meio dessa guerra. Ou ainda, você sente prazer em algo, comer, descansar, se permitir.
mas logo sente culpa, como se não tivesse direito àquilo. Isso é o superego te castigando por algo que o ID curtiu. Entender essas três forças ajuda a nomear o que está acontecendo dentro da gente. E nomear é o primeiro passo para ter escolha. Freud não via o ID, o ego e o superego como entidades reais. Eles são metáforas, modelos para explicar a complexidade da psique. O segredo não é eliminar nenhuma dessas partes. É integrar, dar lugar, escutar cada uma sem ser dominado por nenhuma. Se o ID domina, a gente se perde no impulso. Se o superego domina, a gente se encolhe de culpa. Se o ego está forte, conseguimos fazer escolhas conscientes. Agora me diz, qual dessas vozes fala mais alto em você? Você costuma seguir mais os impulsos, ou vive se cobrando, se julgando, se bloqueando? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor seus próprios conflitos, compartilha com alguém que também vive essa batalha interna. E se quiser continuar mergulhando no mundo da psicanálise, da filosofia e do autoconhecimento, se inscreve no canal.